Bom, Doutor, hoje vai haver teste prático, vai haver teste prático. Ok. Prático Como de costume, como Ah, costume, ok. habitual. Ok, então eu vou partilhar com vocês o PDF, portanto vamos falar de molas, falar mais uma vez dos tipos de molas, dos materiais, nomenclatura, tensões, deformações e nas molas submetidas a forças de compressão também vamos abordar a questão da instabilidade elástica. Depois iremos fazer um exemplo e terminamos com o teste prático número 10. Ok, vou partilhar então com vocês o PDF relativo a este capítulo de molas, portanto ao módulo 5 que vocês têm no Moodle. Já estão a visualizar? Sim? Sim. Muito bem. Mais uma vez, o livro de referência continua a ser o livro do professor Carlos Moura Branco, Projeto de Órgãos de Máquinas, ou também o Mecânica dos Materiais, que vocês têm disponíveis na biblioteca, ambos com edição da Fundação Carlos Gulbenkian, e agora também já há uma edição de outra editora, uma editora, portanto um livro mais recente. De qualquer forma, também tem outros livros, que nós também já falámos aqui ao longo do semestre, que em língua inglesa, livros, portanto, de projeto de máquinas, que também têm este capítulo relativo às molas, tal como os outros que temos abordado, portanto, soldadura, parafusos, fadiga, tudo isso. Muito bem, então, em relação às molas, portanto, vamos ver os tipos principais de molas, podemos encontrar, depois vamos nos concentrar basicamente nas molas helicoidais, que são aquelas que são mais adequadas para fazer o projeto, ou seja, para determinar as deformações e as tensões. E também vamos fazer uma abordagem no dimensionamento à fadiga, portanto, aproveitando os conceitos que nós já temos, conceitos genéricos que já temos, que já conhecemos da fadiga, e adequá-los para estas aplicações nas molas helicoidais de tração ou de compressão, como nós iremos ver mais para a frente. Portanto, o objetivo da aula de hoje é, portanto, determinar as tensões e as deformações em molas helicoidais. Relembrando aquilo que eu já disse há pouco, portanto, vamos ver qual é a definição da mola, tipos de molas, nomenclatura, como é que elas se podem agrupar em série, em paralelo, as tensões e as deformações resultantes nas molas helicoidais, portanto, são aquelas que nós iremos utilizar na parte teórico-prática, nos exercícios. Como é que calculamos a deformação axial, portanto, a deformação linear de uma mola helicoidal, quais os materiais utilizados, ou os mais utilizados, digamos assim, as respectivas tensões admissíveis dos materiais. Tal como noutro componente qualquer, temos que calcular as tensões aplicadas e depois compará-las com as tensões admissíveis. Finalmente, também uma abordagem nas molas helicoidais de compressão à questão da encurvadura, da instabilidade elástica. Portanto, componentes solicitados à compressão, também aqui temos que fazer a verificação, a validação à flambagem. E depois terminamos com o dimensionamento à fadiga de molas helicoidais. E alguns pequenos ajustes que nós temos que fazer nas equações que já conhecemos no conceito genérico de fadiga. Ora bem, molas, então, qual é o objetivo das molas? Portanto, são elementos flexíveis que são usados para transmitir forças e armazenar ou absorver energia. E depois, quando for necessário, vamos libertar essa energia
e, portanto, vamos impor uma determinada deformação, impor uma determinada força. A condição principal em termos de materiais utilizados nas molas, devido a esta questão que está inerente ao conceito base, que é armazenar ou absorver energia, e nessa perspectiva o ponto principal do material que é utilizado em molas é justamente a propriedade designada de tensão limite de elasticidade. E, portanto, quanto maior for esta tensão de cedência, a tensão limite de elasticidade, evidentemente melhor será o desempenho da mola. Portanto, mais uma vez, o objetivo aqui é não atingir a tensão de cedência, de modo a que todas as deformações, todas as tensões sejam no regime elástico. Em termos de forças, basicamente nós podemos ter dois tipos de forças: linear, portanto no sentido, digamos, longitudinal, axial. Essas forças podem ser de tração ou de compressão. E o outro tipo de força que podemos encontrar é a força radial, portanto no sentido perpendicular à secção transversal. Tipos de molas que nós vamos aqui abordar, portanto, enfim, a maior parte delas só de passagem, depois vamos nos concentrar nesta primeira, ou nestas primeiras que aparecem aqui, portanto, as designadas molas helicoidais, que em termos de engenharia são aquelas que são o objeto de maior utilização e, por conseguinte, maior tratamento. Portanto, vamos falar de molas helicoidais, de tração e de compressão, depois vamos especificar nestas molas as tensões e as deformações, como é que as podemos calcular, e depois outras molas que também são usadas em construção mecânica, portanto, enfim, com menor aplicação, molas em voluta, Belleville, barras de torção, muito utilizadas em automóvel, molas de lâminas também para o setor automóvel, molas helicoidais, mas também agora, ou para além das de tração e compressão, também solicitadas à torção, e molas motrizes. Ora bem, em termos de molas helicoidais, começamos pelas de compressão. Elas, como vocês vão ver, têm aqui estas molas helicoidais de compressão. São diferentes das de tração, essencialmente por dois aspectos. Uma é o tipo de extremidade que estas molas têm. Estas molas de compressão, portanto, têm uma extremidade que permite a ação de uma determinada força. Força essa que, como vocês sabem, tem que ser uma força axial de compressão. E, portanto, o outro aspecto importante é que elas têm que ter um determinado afastamento entre as respectivas espiras para que possa deformar-se e, portanto, suportar a força externa. Esta distância entre dois pontos consecutivos, tal como acontecia nos parafusos, é designada aqui de passo. Estas extremidades podem ser diferentes. Portanto, neste caso aqui temos uma extremidade em ponta. Portanto, esta extremidade em ponta significa que não tem qualquer tipo especial de tratamento. Ou seja, temos um arame que tem um determinado diâmetro, nós já iremos falar aqui da nomenclatura. Quando falamos em diâmetro, o diâmetro principal da mola helicoidal é o diâmetro da secção transversal, portanto, o D. Mas, portanto, temos um arame que tem um determinado diâmetro, é enrolado, constituído por várias piras e depois é cortado. E temos uma mola helicoidal de compressão, sem qualquer tipo de preocupação com as extremidades. Se tratarmos estas extremidades, por exemplo, esta que tem aqui representada, tem
uma ponta esmerilada, portanto, para que haja um melhor assentamento, foi cortada aqui esta zona e, portanto, permite que haja um melhor apoio para a força externa, comparativamente, por exemplo, com esta extremidade em ponta que está representada na figura do lado esquerdo. Em relação às molas helicoidais de tração, vejam a diferença, portanto, estamos a falar agora aqui de uma extremidade que tem que ser adaptada para que possa levar uma força de tração. Portanto, normalmente tem que ser conseguido a partir deste enrolamento que permite que seja montada aqui uma determinada força aplicada e que depois vai tracionar, vai deformar esta mola helicoidal de tração. Estas espiras, no caso da mola de tração, enfim, também podem ter um determinado passo, pode ser maior, pode ser mais pequeno, até podem estar todas juntas, no limite, ok? E depois a aplicação da força vai, evidentemente, afastar estas espiras e, portanto, provocar aqui uma determinada deformação. Do lado direito temos a chamada mola em voluta, portanto tem este aspecto que aqui está, é constituída por uma lâmina, mas agora com uma secção transversal retangular. E, portanto, também suporta forças de compressão, portanto, e a vantagem desta mola é que ela está a ser utilizada e pode ser utilizada em zonas, em situações em que haja limitação de espaço. Portanto, a deformação desta mola vai obrigar estas espiras a encolher e, portanto, no limite, se quiserem, ficamos com um espaço ocupado muito reduzido, muito confinado. Mais tipos de molas, continuando. Aqui são as chamadas molas Belleville, tem esta geometria. Temos aqui uma montagem em série, portanto é que elas são postas opostamente, são colocadas com lados opostos, e aqui em paralelo, portanto é que elas são colocadas todas no mesmo sentido. Portanto, estas molas permitem que sejam aplicadas grandes forças e a essas grandes forças correspondem pequenas deformações axiais. Mais exemplos de molas, agora barras de torção, portanto muito utilizadas no setor automóvel, isto para impedir que haja torção na carroceria do automóvel. Digamos que quanto maior for esta mola, mais dificuldade vai ter o automóvel em ter um determinado momento torçor, mas claro está em torno do eixo longitudinal, ok? Portanto, o objetivo destas molas é dar-lhe estabilidade, por exemplo, nas curvas ou nas mudanças de direção rápidas. Portanto, se nós tivermos aqui uma mola com uma grande rigidez, significa que o automóvel não vai ter uma torção ao longo do eixo longitudinal significativa e, portanto, é bastante mais estável. Molas também muito utilizadas no setor automóvel, nomeadamente nas suspensões, nomeadamente nos veículos de carga. Por exemplo, os veículos de caixa aberta, as carrinhas de caixa aberta têm todas, ou têm uma grande parte, este tipo de molas, portanto, que são constituídas por várias lâminas. Estas molas vão sofrer uma deformação, uma flecha, ok? E portanto, vamos ter aqui uma determinada deformação e, colocando este jogo de molas, vamos conseguir controlar esta deformação. Estas molas, normalmente estas molas em lâminas,
são, hoje em dia, para os veículos pesados, por exemplo, são utilizadas com granalhagem. Portanto, todas elas normalmente são granalhadas para que tenham elevadas propriedades mecânicas na superfície e, por conseguinte, a sua deformação seja limitada. Em Portugal há 2 ou 3 fabricantes deste tipo de molas e que servem, que vendem, que são fornecedores do setor automóvel. Continuando com os diferentes tipos de molas, temos aqui outro tipo de mola helicoidal, mas agora para solicitações de torção. Portanto, para além das solicitações de tração e de compressão, também podemos ter este formato de mola helicoidal e depois vai ser, a ação desta força vai originar um momento em torno do eixo longitudinal e, portanto, vai originar aqui um determinado ângulo de torção. Mais exemplos de molas. Mola motriz, chamadas molas em espiral, são muito aplicadas em relógios, em brinquedos, nas persianas das nossas casas, portanto, aquilo que faz movimentar a persiana, fazer baixar ou subir, é justamente uma mola deste género, em espiral, que enrola ou desenrola, também constituída por uma secção, uma lâmina, constituída por uma secção transversal retangular. Em termos de nomenclatura e concentrando-nos nas molas helicoidais, aqui nesta figura vocês podem ver molas helicoidais de compressão, portanto, que são solicitadas por uma determinada carga. Nesta primeira figura do lado esquerdo têm a mola antes da deformação. Temos aqui definido um comprimento característico chamado LF, que é o chamado comprimento livre. Portanto, é o comprimento que a mola tem, comprimento total, quando ela não tem qualquer força externa aplicada. Depois, quando aplicamos uma determinada força, uma determinada, por exemplo, pré-carga, e podemos definir este comprimento, o chamado comprimento da mola fechada, portanto, qual será o comprimento que a mola tem quando todas as espiras estão encostadas umas na outra. Depois podemos também definir a respectiva deformação de 2 formas, ou com o delta, que nós já analisamos, já usamos na deformação axial em resistência dos materiais, ou também definida com o Y, que é o que é feito aqui nesta figura. Portanto, isto depende muito da bibliografia que estamos a usar, portanto, do livro que estamos a usar. Aqui é definido o Y, portanto, a deformação que sofre a mola a partir da força externa. Depois podemos também definir a constante de mola, o K, a relação entre a força e a deformação, portanto, todas as molas têm uma constante de rigidez, uma constante de mola, K, e, portanto, é uma relação entre a força, se quiserem, e a deformação axial. Depois, parâmetros da mola, o diâmetro D. Este diâmetro D é o diâmetro do arame na mola helicoidal, que permite fazer o enrolamento nas diferentes espiras e, portanto, é neste diâmetro, nesta área, que nós vamos ter as respectivas tensões atuantes que nós iremos ver, que nós iremos analisar mais tarde. Portanto, este será o diâmetro da secção transversal da mola
helicoidal. Depois também podemos definir um diâmetro D maiúsculo, que é o chamado diâmetro médio. Este diâmetro médio é a média entre o diâmetro interior e o diâmetro exterior da mola. Nós já iremos ver a seguir, numa figura maior, qual é que é este conceito. Portanto, mas basicamente o diâmetro externo, o diâmetro exterior, é o maior diâmetro que nós podemos encontrar aqui na mola. Ok? E o diâmetro interno tem a ver com o diâmetro até à área da secção transversal e medido internamente. Ok? O diâmetro médio será a média destas duas dimensões. Outro parâmetro muito importante que nós temos que aprender é o chamado índice da mola. Este índice da mola C é uma relação entre o diâmetro médio e o diâmetro do arame. Ou, se quiserem, é uma relação entre os diâmetros D maiúsculo e D minúsculo. Portanto, este C é designado de índice da mola. O N também é outro parâmetro muito importante, que nós iremos ver também a seguir, em mais detalhe, que é o número de espiras ativas. Isto depende muito do tipo de extremidade que nós temos nas molas. Nós já iremos ver também mais em detalhe como é que estas espiras ativas podem variar em função do tipo de arranjo da extremidade. Esta designação de número de espiras ativas refere-se exatamente àquelas espiras que participam na deformação axial. E isto vai depender, como eu já vos disse, do tipo de arranjo que nós temos nas extremidades. Portanto, mas são estas... Sim? Deixa-me só terminar. Só um ok. Sim. Estas espiras, portanto, são aquelas que vão contribuir para a deformação total, a deformação axial da mola. Diga, Tiago. Senhor, ali no diâmetro médio, não percebi bem o diâmetro interior. O diâmetro interior está associado a quê mesmo? Eu já lhe vou dizer numa figura maior, mas tem a ver, tem a ver com o diâmetro medido de uma extremidade até à outra, mas a partir do diâmetro mais pequeno do arame. Mas eu já vou, não é muito claro, mas eu já... É mais fácil. Já vou mostrar a seguir figuras onde vemos melhor isso. Ok, obrigado. Vamos então continuar. Agora, referir esta questão do agrupamento de molas, portanto, molas helicoidais, neste caso, molas helicoidais de tração. Aqui, estas do lado esquerdo são molas em série e as do lado direito são molas em paralelo. E estas são as equações que nos permitem calcular a rigidez do conjunto para as molas em série e para as molas em paralelo. Portanto, se quiserem as molas em paralelo, basta somar a rigidez de cada uma. Nas molas em série, têm que somar o inverso da rigidez de cada uma. Ora bem, cá está então esta questão que o Tiago levantou, e que aqui nós vamos ver com mais detalhe, e também a questão das tensões aqui na mola. Ora bem, então, quando eu me refiro ao diâmetro externo, eu estou a falar do diâmetro medido a partir do maior diâmetro que nós temos no enrolamento, ou seja, este aqui. Ok? Portanto, este será o diâmetro externo, se quiserem. Diâmetro externo. Quando falamos em diâmetro interno, é medido na parte interna, na secção da mola, e corresponde a esta distância aqui. Estão a ver? Já percebeu, Tiago? Sim, ficou claro agora, senhor. Obrigado. Diâmetro interno. E, portanto, o diâmetro médio não é mais do que, se quiserem, neste eixo de simetria que vocês aqui têm,
em cada mola, não é? Podem criar aqui um eixo de simetria e isto vai corresponder, logicamente, ao tal diâmetro médio que aqui é referido com a letra D, certo? Muito bem. Portanto, reparem, o diâmetro D, que nós já referimos anteriormente, o chamado diâmetro médio, que faz parte, por exemplo, da equação do índice de mola, é este D, e depois o outro D, e portanto o diâmetro minúsculo é o diâmetro relativo à secção transversal do arame, que permite fazer o enrolamento destas espiras, e o índice de mola é justamente a divisão entre estes dois diâmetros, ok? Quando falamos em espiras, nós estamos a falar destes enrolamentos, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 espiras completas, mais estas parciais que aparecem aqui. Esta extremidade é a tal extremidade em que foi trabalhada, ok? Nós iremos ver, há vários tipos de extremidade, pode ser feita uma extremidade só cortando o arame, podemos afagar essa extremidade, como é feito aqui, para criar aqui um assentamento mais fácil para fornecer esta força F, e há outros tipos que nós iremos falar mais para a frente. Bom, de salientar aqui a análise de tensões, mais uma vez, o que nós pretendemos fazer é a análise das tensões que ocorrem na secção transversal do arame, portanto, neste diâmetro D, ok? Como vocês têm aqui. Estão a ver? Sim ou não? Está tudo aí ou já foram todos embora? Jovens, digam alguma coisa. Querem um copinho de água? Não, senhor, não é preciso. Mas uma Se fosse cervejinha... outra coisa, agora a água. Uma cervejinha marchava, hein? Uma Pois, mini. com este calorzinho, uma mini fresquinha. Hoje está bom, hoje está bom. Eu na rua já estou, senhor. Realmente só falta mesmo a mim. Está na rua? Mas tu só estás na rua, Zé, porque eu também já não te aguento. Não, eu vim mesmo para fora de casa. Foi? Está numa esplanada? Não, vim para as traseiras de casa mesmo. Ok. Eu sei que estou na rua. Certo. Ora, muito bem. Bom, lá está. É o Alexandre e o Zé. E o Tiago também fala de vez em quando. E às vezes o Fábio também fala. O resto da malta, vocês têm que participar mais nas aulas. Bom, vamos ao que interessa. Tensões. Portanto, eu estava a dizer, nós temos que analisar as tensões que ocorrem no arame, ok? Portanto, aqui fizemos o seccionamento do arame e vamos analisar quais são as tensões que ocorrem nesta secção transversal. Bom, qual é que é a força externa, a solicitação? É esta força F, certo? Esta força F vai originar dois tipos de tensões que estão aqui representadas. Ou, se quiserem, dois tipos de solicitação. Esforço cortante e momento torsor. Reparem que este momento torsor, não é assim, é melhor dizendo, este momento, melhor dizendo, é esta força vezes o braço, certo? O momento é sempre uma força vezes um braço, ok? Momento igual à força vezes o braço. A segunda questão é, como é que nós definimos este momento? Fletor ou torsor? Ora bem, neste caso, como estamos a fazer a análise na secção transversal, neste seccionamento que nós fizemos aqui, como estamos a fazer a análise nesta secção transversal, o momento é em torno deste eixo longitudinal e, por conseguinte, o que vai originar esta força é este momento torsor. Ok? Por isso é que nós temos um momento torsor. E, portanto, se nós temos um momento torsor, a tensão que daqui resulta é uma tensão de corte.
ok? Devido ao momento torcedor. Que é esta exatamente aqui, que aqui está. Esta equação. E o esforço cortante que ocorre devido a esta força F, que vai originar uma força que atua, reparem bem, na própria secção transversal, ok? Não é perpendicular à secção transversal, se não era uma força normal, é uma força que atua na própria secção transversal, ok? Por isso, origina uma tensão de corte, ok? E, portanto, este esforço cortante vai originar também uma tensão de corte. E esta tensão de corte é calculada desta maneira. Ou seja, a minha tensão resultante, esta tensão de corte, é a soma de uma com a outra. E são essas parcelas que vocês aqui têm. Uma, duas. Percebido? É lá. Não foi isto que eu queria fazer. Portanto, esta equação que aqui tem é a equação mais importante, se quiserem, em termos de tensões, nas molas helicoidais. Ok? Portanto, primeiro ponto, referente à aula de hoje, muito importante, as molas helicoidais sofrem uma tensão de corte que resulta de duas solicitações. Uma torção, duas esforço cortante. Ok? Fiz-me entender? Perceberam? Mesmo o Zé que está ao sol? Então, setor, aquele 16t sobre πd ao cubo é do momento torcedor. É a equação que resulta do momento Do torcedor. momento torcedor, ok. Esta E a equação outra é do aqui, esforço cortante. esta equação aqui, como vocês sabem, a definição é momento torcedor vezes o ρ sobre J. Exato, Ok? exato, ok. O J é π d à quarta sobre quanto? Quem é que sabe? Sobre? 32. Quanto? 32. 32. Quem é que falou? Pedro Garcia. Muito bem, Pedro. 32. Você não aparece aqui porquê? Normalmente aparece aqui Não o aparece o nome nome. da pessoa que fala. Não está a aparecer. Não. Se calhar está escondido aqui atrás. Bem, não interessa. Portanto, lá está. 32. O momento torcedor é T e o ρ. Quanto é que é o ρ? É diâmetro sobre 2. Ou seja, nós estamos a calcular a tensão, lá está, sempre a tensão máxima. E a tensão máxima na torção ocorre na superfície, não é? Portanto, o perfil de tensões é qualquer coisa como isto. Portanto, a tensão máxima ocorre na superfície, onde o ρ é exatamente d sobre 2. Ok? E agora aqui outro detalhe muito importante, não sei se vocês já verificaram isso, é que nós podíamos ter feito esta análise em qualquer secção transversal, certo? Aqui, por exemplo, aqui, 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 estão a ver? Estão a ver os sinais que eu estou aqui a fazer? Certo? Ou para aqui? Agora a questão é, qualquer uma destas secções transversais. Calma, tem que voltar para trás. Então, Já voltou. Que isso Perderam- Deixámos de o haver, subir. setor, deixámos de o haver. perderam, A pessoa não? ficou aí congelado. Epá, esta fibra está a falhar, pá. Parece que o corona também afeta a fibra, se calhar. Também parece, pá, que isto realmente... Eu tenho a fibra a 500 megabytes, pá, isto falha? Não pode ser. Pá, 500 megabytes é no cabo, não é no wireless. Bom, então vocês não viram nada do que eu disse. Estava a dizer que esta secção, eu podia fazer esta análise em qualquer secção transversal. Estão-me a ouvir? Certo? Perfeito. Agora, é a tal questão que eu venho a falar aqui praticamente desde o início do ano letivo.
em RM e em órgãos de máquinas. Nós, enquanto engenheiros, temos que fazer a análise das tensões máximas, ou seja, esta tensão que aparece aqui, esta tensão de corte, tal, com esta equação aqui, é sempre, subentendida, com uma tensão máxima. Portanto, vocês têm que ir sempre à procura do ponto crítico. E se vocês repararem, se usarem uma secção transversal qualquer aqui, o momento torsor, F vezes o braço, é inferior ao momento torsor que vocês têm nesta última secção que eu considerei, a que está mais à esquerda, certo? E, portanto, este B aumenta à medida que eu me afasto da força F. E o máximo do B, que corresponde a quanto? Quanto é que é o B? Quem é que diz? Quanto? É D médio. Não. É o de. É o D D grande. médio, É o D grande aí, então. D médio Então, D médio sobre 2. sobre 2, pois, é É metade. metade. É o raio, se quiser é o raio médio. Aí está certo. Ó professor, então quer dizer que se tivermos, por exemplo, como na figura onde tem esta mola toda e tem duas forças dos dois lados, Figura à esquerda ou à direita? será no meio, o ponto crítico, na Mas espira do meio. aqui? Não. Aqui no meio, onde estou agora, onde tracei agora? Sim? Não, eu estou dizendo na espira do meio, ou seja, nas que estão cheias para aí a quarta. Ah, não. Isso é indiferente. Então, mas não é no... Ou seja, o estado de tensões que eu tenho, eu vou apagar isto. O estado de tensões que eu tenho não varia de espira para espira. Não sei se é isso que estava a dizer. Não, o professor disse que variava com a distância à força. Certo. Mas é essa distância aqui. Ah, ok, eu tinha percebido que o professor também Não é tinha... esta distância aqui. Isto não tem nada a ver com o binário, com o momento. Certo? Sim. Ou seja, a tensão que você tem nesta espira é exatamente igual àquela que tem aqui. Exatamente igual àquela que tem aqui. Certo? Exatamente igual. Nós o que estamos a calcular é a tensão numa espira destas, seja ela qual for. Certo? É exatamente o mesmo. Agora, a questão é, nós podemos fazer esta análise aqui nesta secção transversal. Está a ver? Certo. E esta distância é inferior a esta. Certo. E, portanto, a minha tensão máxima vai ocorrer na secção transversal mais afastada da força F. Era aqui que eu queria chegar. Ok? E, portanto, é por isso que nós fazemos a análise nesta secção transversal aqui na extremidade. Certo? Percebido? Ok. Não há mais dúvidas? Muito bem. Então agora nós vamos, aqui já falámos tudo, vamos ter que ir à procura agora das equações. Eu vou limpar, se ninguém tem mais questões, vou limpar isto, certo? Professor, fazemos a análise na extremidade, sempre numa extremidade não tratada, certo? Não tratada, o que é que entende por não tratada? Não tratada no sentido, pronto, estarmos a considerar o diâmetro completo, não é? Uma espira que não esteja cortada. Não, estas espiras não estão cortadas. Nós é que fizemos um seccionamento para avaliar as tensões. Mas na extremidade pode estar cortada, o seu acabamento... Aqui em cima, não, pois, mas aqui em cima não, isso aqui é outra questão. Ok. Ok, essas aí estão excluídas. Lá está, nós temos que falar, por isso é que o conceito da espira ativa é importante, que eu há pouco falei. Estas espiras que estão nas extremidades não vão contribuir para a deformação, ok? Portanto, nós vamos nos concentrar nas chamadas espiras ativas, e nestas, qualquer uma que nós usemos, é calculada, o estado de tensões é calculado a partir desta equação. Não sei se era essa a questão. Sim, ok, obrigado. Muito bem, então vamos continuar. Portanto, partimos desta equação e agora vamos dar outra forma. Por exemplo, o momento torsor, como nós falámos há pouco, é força vezes o braço. Atendendo ainda que o índice mol é dado por esta equação, e obtemos aqui uma equação com outra forma para
o estado de tensões numa mola, que é esta aqui. E este parâmetro KS é dado por esta equação. Ok? Este fator KS é o chamado fator multiplicativo da tensão de corte. Se quiserem com um outro conceito, é uma espécie de um coeficiente de concentração de tensões. Ok? Portanto, vocês podem calcular a tensão de corte com base neste fator multiplicativo da tensão de corte, KS, que é só a função do índice de mola, vocês conhecem, a relação de diâmetros, força externa aplicada, diâmetro médio, diâmetro da mola. Ok? Muito bem, continuando. Ora bem, vamos agora ver como é que temos esta análise das tensões, quais são estas particularidades. E a primeira particularidade é esta aqui. O arame da mola, efetivamente, não é uma viga reta. Esta equação que nós consideramos ali atrás, que nós falamos em RM, tipicamente esta que aqui aparece, estas equações aqui, nomeadamente esta do momento torcedor, é uma equação que vocês encontram quando têm uma secção transversal circular, certo? Mas em que têm uma barra, ok? Com este tipo de secção transversal circular. Ora bem, o problema aqui é que esta espira é constituída por uma superfície curva. E, portanto, nós temos que fazer aqui algumas correções. Portanto, esta equação que nós encontramos, a equação 1, esta anterior que aqui está, é válida, genericamente, mas se nós quisermos ser rigorosos, vamos ter que fazer aqui uma ligeira adaptação. Ora bem, este efeito combinado da curvatura e do esforço cortante foi estudado por este senhor chamado Wall, em 1929. E este senhor Wall fez uma correção, introduzindo aqui, em vez do parâmetro fator KS, introduziu este fator KW, que é o chamado fator de correção do Wall, ok? E que tem esta equação. Esta equação aqui é diferente daquela que nós já vimos para o KS no slide anterior, ok? Bom, estas correções do Sr. Wall têm aqui algumas limitações, desde logo, reparem, ele fez os estudos para estas condições e, portanto, esta equação é válida quando cumpre estes requisitos. Portanto, índice de mola maior que 3 e o ângulo de hélice da curvatura da mola menor que 12 graus, ok? Também é indicado aqui que o C, o índice de mola, normalmente varia, ou seja, a relação entre os diâmetros, o C, não se esqueçam, é a relação entre o diâmetro médio e o diâmetro da mola. Portanto, normalmente esta relação de diâmetros varia entre 6 e 12. E, portanto, por esse ponto de vista, nós podemos aplicar o fator de correção do Wall. Normalmente o que se faz, e esta é a dica que eu deixo aqui no fim deste slide, a equação 1 anterior com o KS é usada para solicitações estáticas e esta equação 2 com o parâmetro do Sr. Wall é usada para cálculos à fadiga. Ok? Portanto, se estivermos a fazer um cálculo estático, usamos KS, ou devemos usar KS. Se estivermos a fazer um cálculo à fadiga, usamos o fator de correção do Wall. Portanto, esta equação 2, que aqui aparece. Ok? O resto é tudo semelhante. Certo? Alguma questão? Muito bem. Em termos de tensões, estamos conversados, mas ainda não falámos das deformações. E vamos então para as deformações. A deformação axial, portanto a deformação delta ou y,
é dada a partir desta equação. Enfim, como a constante de rigidez, a constante da mola, é uma relação entre a força e a deformação, podemos também determinar esta constante de rigidez a partir desta equação. Enfim, aqui estas designações, o que é que o F é a força, o D é o diâmetro médio, o N, atenção ao N, é o número de espiras ativas, portanto são só aquelas que estão a participar na deformação e, evidentemente, quando estamos a falar de deformações, temos que entrar sempre com a propriedade do material. Neste caso é o corte e, portanto, entramos com o módulo de elasticidade transversal. Portanto, é o correspondente ao módulo de elasticidade longitudinal, mas para a deformação transversal, ok? Que é o quê? Que também é uma propriedade dos materiais. Mas, agora, em termos de, portanto, já temos as tensões, já temos as deformações, portanto, estas são as tensões, equação 1, com o KS, equação 2, com o KW, aqui são equações que nos permitem calcular a deformação. Portanto, esta equação, a dedução desta equação é complexa, não interessa para nada. Portanto, a nós o que nos interessa é só poder aplicá-la aqui, se quisermos. Enfim, mais uma equação para a constante de mola. Depois, em termos de materiais, tem aqui os materiais mais utilizados no fabrico de molas. Portanto, são materiais especificamente para este uso. Tem a chamada corda de piano, portanto, que é um aço AISI 1085, usado para diâmetros de mola entre 0,12 e 3 mm, e aqui tem as constantes M e A, que nos permitem calcular, por exemplo, a resistência à tração, como nós iremos ver a seguir. Um aço temperado em óleo, 13 e 12, com esta designação. O A vale 1610, arame estirado, também muito utilizado em molas. Um cromo vanádio, um aço cromo vanádio, com esta designação. Enfim, cromo silício. Portanto, são diversas ligas, diversos aços que são utilizados especificamente para esta aplicação de molas. Estas tensões, as tensões admissíveis que nós vamos usar, são dadas a partir desta equação. Portanto, esta σR, ok? Em função do A, do diâmetro e do M, em que este A e o M vêm desta tabela, portanto, tabela 4.1, ok? Nós, a partir desta tabela, podemos calcular as tensões admissíveis para fazer o nosso dimensionamento. E, por exemplo, a tensão de cedência ao corte pode ser calculada a partir destas relações, ok? Portanto, transformamos esta resistência à tração numa tensão de cedência e depois a tensão de cedência normal transformamos-la numa tensão de cedência ao corte, ok? E, portanto, já temos aqui a tensão de cedência, a tensão de corte de cedência. Nós vamos fazer daqui a pouco um exercício em que vamos aplicar estas equações, portanto, mas são relativamente fáceis, portanto, e vocês podem usar estes PDFs, como sabem, quando necessitarem. Em termos de fixação das molas, portanto, da tal questão do tipo de extremidade que nós temos, tem aqui os 4 tipos principais de extremidades. Nesta figura, nesta primeira que aparece aqui do lado esquerdo, em cima, é uma mola tipicamente apenas cortada, ok? Foi enrolada em espiras e foi cortada, portanto, diz que é uma mola não preparada, ok? Aqui em B, além de ter sido cortada, ainda foi aqui afagada, ok? E portanto tem aqui esta designação. Depois, nesta figura do lado direito em cima, é uma extremidade dita em esquadris. Reparem que o que fizemos, ou o que fez quem preparou esta extremidade, foi cortou o arame, ok? E depois uniu a espira de cima, que foi cortada, com a de baixo, ok? O mais completo
o tipo de extremidade mais completo é, portanto, cortar, afagar e depois ainda fazer em esquadris. Portanto, cortamos, afagamos e juntamos à espira de baixo. Ok? Portanto, é dita extremidade em esquadris e afagada. Portanto, estes são os 4 tipos que temos e em função destas extremidades podemos ter um número de espiras ativo diferente, que é este que aparece aqui. Já vamos ver aqui uma tabela com essas. Portanto, não preparada, todas contribuem para a deformação e aqui vamos ter uma que não é, aqui vamos ter 2 que não são contabilizadas na deformação. Portanto, o número de espiras ativas é o número total menos 2. Aqui tem a tal tabela, a tabela 4.2, que resume todas estas questões que agora analisamos, portanto, com os diferentes tipos de extremidade, portanto, temos cada linha para cada tipo, o número de espiras ativas, a designação, como é que nós podemos calcular os comprimentos, por exemplo, o LS, o LF, portanto, o LF é o comprimento livre da mola, portanto, antes de ser submetido a qualquer esforço externo. Aqui é a mola completamente fechada, portanto, multiplicamos o diâmetro pelo número de espiras e, portanto, podemos ter o valor destas molas para os diferentes tipos de extremidades. O P que aqui aparece é justamente o passo da mola, portanto, é a distância consecutiva entre 2 espiras. Ok? Mais questões. Em curvadura das molas. Quando falamos em curvadura, portanto, estamos a falar de molas solicitadas à compressão. E aqui tem os 2 tipos de extremidade que podemos utilizar para o estudo das molas à compressão. Portanto, aqui é permitida aqui uma rotação da mola em baixa encastrada. Isto corresponde, nesta figura do lado direito, a um encastramento e uma rotação em cima, o apoio, ou seja, o nosso índice de esbeltez efetivo, como nós já vimos no início do semestre, vale 0,707 vezes o comprimento. A montagem à direita, neste lado aqui, é uma montagem com restrições nas 2 extremidades, aqui e aqui. Isto quer dizer que é duplamente encastrado, ou seja, o comprimento efetivo de flambagem, o LE, é metade do comprimento L. Portanto, estes valores são retirados daquelas equações que nós analisamos quando falamos de encurvadura, ok? A questão aqui é só mesmo ajustar esses parâmetros para as condições de extremidade das respectivas molas, ok? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida? Vamos continuar. Temos agora a seguir uma figura onde podemos fazer a análise à instabilidade elástica das molas de compressão. Em ordenada, temos aqui este parâmetro de formação em função do comprimento livre e em abscissa temos este parâmetro, o comprimento livre em função do diâmetro médio. E depois aqui temos 2 curvas para os 2 tipos diferentes de análise que vimos anteriormente. Portanto, para o caso de veios não paralelos, e aqui, os extremidades não paralelas, e aqui para extremidades paralelas. Portanto, fazemos estes cálculos, se o ponto der nesta zona é instável, se der nesta zona é estável, isto para esta curva. Para esta curva teremos aqui é instável e aqui é estável.
Portanto, só temos que calcular estes valores e depois entrar aqui e, atendendo ao tipo da extremidade, fazer a comparação. Portanto, isto é retirado de um livro que vem na vossa bibliografia, portanto, neste caso do Norton. Ok, a seguir, temos de solicitações à fadiga, dimensionamento à fadiga. Portanto, como sempre, nós temos que calcular duas tensões na fadiga, tensão alternada, tensão média. Aqui, no caso das molas, como a solicitação em jogo é uma tensão de corte, estamos a falar de tensões de corte, evidentemente. Portanto, podemos utilizar a equação para calcular a força alternada, que nós já sabemos, a outra equação para calcular a força média, entramos com estes valores aqui, respectivamente. As outras equações são todas conhecidas, as outras variáveis. Portanto, podemos calcular estas tensões e aqui o que temos que considerar é que a tensão média, no caso das molas, é desprezável. Portanto, este valor da tensão de corte média não é utilizado. Oh, E, senhor, portanto, só uma coisa. Sim, o dimensionamento dinâmico é calculado desta maneira. Diga. O senhor não estava a dizer que para o dimensionamento à fadiga era com o KW? Sim. Mas aí temos KS. Mas isto tem que ser depois corrigido para o KW, nomeadamente aqui ok. neste cálculo da tensão dinâmica. Ok. Mas é isso que temos de fazer, sim. Entramos com o KW em vez do KS. Nós iremos também fazer um exercício de fadiga na próxima quinta-feira e vamos entrar com essas considerações, sim. Portanto, para fazer um dimensionamento estático, a tensão alternada não pode ultrapassar a tensão alternada admissível. Para fazer um estático, a tensão máxima não pode ultrapassar a tensão de cedência. Tensão de corte de cedência. Portanto, estamos sempre a falar de tensões de corte. Mais equações aqui, ora está, e aqui o que disse o Tiago, aqui já está como deve ser, portanto entramos aqui com a tensão alternada e com o respectivo parâmetro de correção, fator de correção do olo. Esta é a tensão alternada e depois temos aqui os parâmetros da tensão limite de fadiga. E portanto, que já conhecemos, portanto, acabamento superficial, o tamanho, temperatura e fiabilidade. E depois aqui fora temos a tensão limite de fadiga ao corte, coeficiente de segurança, e em muitas situações podemos simplificar esta tensão limite de fadiga a partir desta determinação da tensão de corte tal linha E. Este tal linha E é a tensão limite de fadiga ao corte, que já engloba os efeitos de acabamento superficial e tamanho. E por conseguinte, só entramos aqui com os outros coeficientes, temperatura e fiabilidade. Ok? É uma questão. Sim. Pode fazer esta consideração. Não percebi. Ouviu? Em que situações é que se pode fazer esta simplificação? Se nós tivermos este resultado, se nós tivermos este valor de tal linha E, portanto, depende daquilo que seja dado. Okay. Se nos for dada esta tensão limite de fadiga já com estas correções, utilizamos esta. Se nos for dada a tensão limite de fadiga ao corte, tal é, temos que usar aquela e determinar os parâmetros. Ok. Em relação ao fator KW, nós podemos, o fator de correção da curvatura, podemos considerá-lo igual ao fator dinâmico de concentração de tensões, KF. Se vocês repararem, este KW está aplicado aqui na tensão alternada, mas também poderia estar aqui a ser utilizado no segundo membro da equação, certo? Portanto, no tal 1 sobre KF.
ok? E este KF depois multiplica a tensão alternada. Portanto, por isso aqui esta analogia entre este fator e a concentração de tensões. Ok. E por isso nós não estamos aqui a considerar o efeito da concentração de tensões que normalmente nós consideramos, se vocês se lembram, da tensão limite de fadiga, quando abordámos a questão da fadiga. Portanto, KS, KT, KT maiúsculo, a fiabilidade, ok? Depois tínhamos aqui 1 sobre KF, 1 sobre N e a tensão limite de fadiga da curva básica. Portanto, basicamente, aquilo que nós estamos a fazer é utilizar este KF, multiplicá-lo aqui. É isso que fazemos neste cálculo das tensões nas molas. Ok? Questões, dúvidas? Posso apagar esta parte? Suponho que sim. Ok. Mais alguns dados. Por exemplo, para o tal linha E, que ainda há pouco falámos e o Bruno colocou a questão. Por exemplo, para molas que não sejam granalhadas, portanto não levem aquele tratamento de endurecimento superficial mecânico da projeção das esferas contra a superfície dos materiais, 310, se forem granalhadas, o tal linha E sobe para 465, portanto utilizando o tal shot pinning. Para a vida finita, outra questão aqui importante, se nós tivermos vida finita, os limites das nossas equações são estes que aqui aparecem, os tais pontos que nós falámos, A e B, vocês estão recordados, numa curva SN, ok, curva SN, portanto tensão, número de ciclos, estes pontos aqui, para traçar a curva A e B, são justamente estes pontos. Este aqui é o ponto A, este aqui é o ponto B. Ou seja, aqui este limite é para 2 vezes 10 à sexta, em vez dos tais 10 milhões. E aqui, portanto, continuamos a ter aqui 1000 ciclos, mas a ordenada, reparem, quando nós falamos no dimensionamento da fadiga normal, qual era o valor que considerávamos aqui? Alguém se lembra? Qual era esta ordenada do ponto A? Quem é que sabe? Quem é que ainda se lembra disto? Nem arrisca? Nada. 10 a 3, mas e na ordenada? 0.9 sigma R. Exatamente. Exatamente. Quem é que falou? Foi o Fábio. Sim, Sr. Porquê é que não aparece aqui o seu nome? Isto ia aparecer aqui o seu nome, já há pouco o Pedro também não apareceu. É exatamente isso. Portanto, é 90% da resistência à tração. Aqui é 60%. Ok? Portanto, isto para vida finita. Ou seja, se a nossa tensão alternada for maior que a tensão limite de fadiga, a mola vai partir, temos que calcular a curva SN e, portanto, temos que saber quanto é que é onde é que está esta curva, para depois, para a nossa tensão alternada, tal A, determinarmos qual é a vida respectiva, entre 1000 ciclos e 2 vezes 10 à sexta. Ok? Muito bem, vamos lá ver se ainda tenho aqui mais alguma coisa. O que é que ainda falta aqui? Mais nada.
É o exemplo. Vamos falar a seguir. Dúvidas, questões? Não há? Portanto, na próxima aula vamos fazer um exercício de fadiga e vamos fazer também outro exercício de molas. Hoje vamos fazer um exemplo, que está aqui a seguir. Ok? Antes de passar depois para o teste prático número 10. Ora, muito bem, então, passando para o exemplo, tem aqui aquilo que vamos fazer. Portanto, temos uma mola de compressão feita de arame de corda de piano com 1 milímetro de diâmetro. O diâmetro exterior é 11 milímetros, portanto eu posso aqui desenhar, vou pôr aqui, dados. O que é que eu tenho? O que é dado? Portanto, é dado o diâmetro, que vale 1 milímetro, é dado o diâmetro médio, que vale 11 milímetros. Setor, é dado o diâmetro exterior. O diâmetro exterior da mola. Mas este diâmetro exterior, deixa-me ver aqui. É o diâmetro médio. É o diâmetro médio. É o diâmetro médio. Depois temos aqui 12 espiras ativas, NT, igual a 12. Então, senhor, ali em vez de diâmetro exterior é diâmetro médio. É diâmetro médio, sim. É o diâmetro médio, sim, sim. Mais, o que é que nós temos mais? O G. Não tínhamos que andar aqui a fazer contas, não vale a pena. O diâmetro, módulo de elasticidade G é igual a 80 gigapascal. A extremidade em esquadro. Portanto, estes são os dados. Depois, o que é pedido? A linha A é pedida a tensão de assistência ao corte, portanto, tal C. Na linha B, a carga estática correspondente à resistência à assistência, portanto F. O C é constante mola é C. Na linha D, a deflexão, ou seja, o Y. Na linha E, o comprimento da mola fechada, portanto é o LS. Ok. Eu sei como é que eu vou fazer isto. Bom, então, para fazer estes cálculos, primeiro, portanto, a tensão de assistência ao corte, temos que voltar aqui para trás. Como é que eu faço isto? Para a tensão de assistência ao corte, temos que utilizar aqui estas equações. Onde é que eu tenho isso? Aqui atrás. É aqui, mas eu não consigo limpar aqui isto de modo a que vocês vejam. Bem, vou ter que limpar isto. Já ficou lá atrás. Ou seja, portanto, temos que calcular esta tensão de cedência tau C. Para calcular esta tensão de cedência, temos que saber quanto é que a tensão normal de cedência sigma, sigma C, que é obtida a partir de sigma R, a resistência à tração, e a resistência à tração é obtida a partir desta equação.
Ok? Portanto, é isso que nós temos que fazer. Eu posso fazer aqui até o cálculo. Posso. Portanto, não. Portanto, sim. Temos que ir aqui à tabela, exatamente, para determinar o M e o A. Portanto, para o material é uma corda de piano, portanto o M é 0,163 e o A 2060. Ok? Portanto, sigma R é igual a 2060 a dividir pelo diâmetro 1 elevado a M, 0,163. Isto dá qualquer coisa como 2060, portanto, não dá muito diferente. O denominador é muito baixinho, portanto, dá praticamente 1. Portanto, sigma R igual 2060 megapascal. Agora temos que calcular a tensão de cedência. Portanto, tal C será igual a 0,577 vezes a tensão de cedência, ou seja, tensão de cedência normal, 0,75 vezes, sim, diga, 2060. Ok. Sim, diga. As pessoas, já percebi. Portanto, eu estou a fazer a conta completa, entrando com o sigma C, logo nesta equação. Ou seja, isto dá tal C igual a 891,5 megapascal. Ok? Portanto, transformamos a nossa resistência à tração numa tensão de corte de cedência, que é este valor que aqui temos. Portanto, para a linha A, se quiserem. A linha A. Ok? 191,5. Agora, na linha B é pedido para calcular, já posso passar para a linha B? Na linha B, vou ver se eu consigo andar. Oh, não está fácil isto. Agora sim. A linha B do exercício, portanto, é pedido a carga estática correspondente à resistência de cedência. Portanto, é este tal C. A carga estática F é obtida a partir desta equação. Onde é que está a equação da tensão de corte? É esta aqui. Portanto, a tensão de corte é igual a 8 vezes KF vezes F vezes D, pi D ao cubo. Portanto, eu posso resolver aqui. Vou pôr aqui outra cor, que é para não baralhar isto. Portanto, vou resolver esta equação em ordem a F. Portanto, F será igual a tal C vezes π vezes diâmetro ao cubo, diâmetro arame, a dividir por 8 vezes D KS. Ok? Certo. Portanto, agora, substituindo, tal C vale 891,5 vezes
π vezes 1 ao cubo a dividir por 8 vezes 11 vezes 1, não calculei isto, vou pôr aqui, depois já vou calcular. Era o KS, 1,045. Eu vou terminar isto, depois já vou fazer o cálculo do KS. Portanto, isto dá 30,4 Newton. Ok. O KS é igual a 1 mais 0,5 a dividir por C. Ou seja, 1 mais 0,5 a dividir por 11 sobre 1, que é justamente o valor do índice de mola. Portanto, igual KS a 1,045. Ok? Portanto, resolvemos esta equação em RDF, entramos com o tal C, com os dados dos diâmetros, calculamos o KS e damos a força aplicada na mola. Ou, se quiserem, a força máxima que nós podemos aplicar sem que haja cedência. Depois, na linha C, era pedido para calcular a constante de rigidez. Constante de rigidez. Portanto, eu vou agora limpar isto. Constante de rigidez. Vem aqui algures. Onde é que está? Está aqui. Esta equação aqui. Eu vou fazer aqui o cálculo. Portanto, o diâmetro tenho, o guia tenho, o D, número de espiras ativas. Número de espiras ativas, portanto, nós temos que fazer esta determinação e temos que ir à tabela. Onde é que está a tabela das espiras ativas? É aqui. Portanto, é em esquadris, o número de espiras ativas. Portanto, o número total é N mais 2, portanto, temos 2 espiras inativas. Portanto, se no nosso caso nós temos 12 espiras ativas, significa que 12 espiras totais. Onde é que eu tenho isso? Portanto, exatamente, temos 12 espiras totais. Portanto, onde é que eu tenho agora? Voltando aqui, em esquadris, 12 totais, 2 inativas, portanto, o meu, vou fazer aqui o cálculo, o meu N, o número de espiras ativas será igual a N menos 2, ou seja, 12 menos 2, ou seja, 10 espiras ativas. Ok. Agora o resto nós temos, portanto, K será igual a 1 elevado à quarta vezes 80, portanto eu vou trabalhar em Newton e milímetro, portanto 80 vezes 10 ao cubo, portanto estou a trabalhar em 80 megapascal. Megapascal, Newton por milímetro ao quadrado. Dividir por
8 vezes 11 ao cubo vezes o número de espiras ativas, 10. Fiz asneira. Bom, capa, resolvendo isto tudo, o capa dá 0,751 Newton por milímetro. Portanto, esta é a rigidez, a constante de rigidez ou a constante da mola K. Ok? Portanto, era a linha C. Na linha D é pedida a deformação. Podemos também fazer o cálculo aqui. Portanto, para calcular a deformação Y, ou se quiserem, delta igual a Y, e será igual a F sobre K. Ok? Portanto, igual, o F vale 30,4 é dividir pelo K 0,751. Portanto, igual a 40,5 milímetros. Portanto, estamos a trabalhar em Newton, 30,4 Newton, e a constante de rigidez, a constante de mola, dá 0,751 Newton por milímetro. Portanto, ela vai-se deformar 40,5 milímetros. Ok, agora, finalmente, a linha, portanto, esta é a linha D. Ok, certo. A linha E, temos que calcular o comprimento. Vamos lá, recuperar outra vez o exemplo. Na linha E, comprimento da mola fechada. Portanto, temos que calcular o LS. Para fazer isso, temos que ir à tabela. Aqui está a tabela 4.2. Vamos limpar aqui isto para não ficar aqui em cima. Portanto, tabela 4.2, portanto, continuamos com isto quadris. Queremos calcular o comprimento da mola fechada, portanto, será esta equação aqui. Ok? Então, eu vou entrar aqui. O LS, portanto, esta é a linha E. LS igual a D NT mais 1. O diâmetro da mola 1 milímetro. O número de espiras total é 12. E mais 1, 13 milímetros. Ok, é isto, certo. Ora, aqui está. Comprimento da mola fechada. 13 milímetros neste caso. Número redondo. Ok, questões, dúvidas? Não há questões, não há dúvidas? Então vamos passar para
O teste prático. Estão prontos? Por isto para aqui. Não, agora vou terminar aqui a partilha. Vou parar aqui também.